Olá, preciosos irmãos, amigos, ouvintes que estão ligados conosco nesta hora para mais um programa Semente de Vida. Estamos discorrendo sobre esse assunto tão importante e tão vital para as nossas vidas nesta hora final em que estamos vivendo. E estamos aí trabalhando como o Espírito nos orienta para que possamos, de alguma forma, vos ajudar, para que possamos infundir esta riqueza incomensurável do Espírito nas nossas almas. Desta feita, nós vamos ler aqui uma escritura que está lá no livro de Efésios. Portanto, a carta que Paulo dirigiu à igreja de Éfeso. No capítulo 2, a Bíblia nos diz assim: nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados, nos quais nos encontrávamos vivendo, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes deste mundo invisível. Ele é o Espírito que tem operado no coração daqueles que se recusam a obedecer a Deus. E todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e a inclinação da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, e Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça somos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou a nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, e eu digo, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, isto é uma dádiva que vem inteiramente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Aqui está esta escritura tão linda, tão maravilhosa, tão extraordinária, na linguagem da Nova Versão Transformadora. Eu gosto muito dessa tradução, desta Bíblia Sagrada, e ela está em perfeita harmonia com a tradução
João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, num linguajar que nós podemos compreender ainda melhor aquilo que o Espírito quer nos transmitir através deste mensageiro que foi Paulo, lá na primeira era da igreja, esse vaso que Deus usou para praticamente escrever um Novo Testamento. Queridos, nós estamos tratando desse assunto fino e eu quero, nesta programação, me dirigir a vocês partilhando uma experiência de um personagem muito sobressalente da história da vida cristã e que com toda certeza abençoará as nossas almas com esse testemunho tão maravilhoso desta vida que foi tão usada nas mãos de Deus. O mensageiro desta era, aqui na mensagem Uma Vida Escondida com Cristo, ele diz assim: você já parou para pensar que seja por um segundo por que Deus colocou você aqui por sobre a face desta terra? Com toda certeza você não é fruto do acaso, muito menos eu. Nós estamos aqui com toda certeza para um propósito. Com toda certeza, Deus tem um propósito com as nossas vidas aqui. Deus não nos colocou aqui para simplesmente virmos e trabalharmos, que seja em uma fábrica ou aonde quer que seja. Ele nos colocou aqui para que nós nos tornássemos epístolas vivas, para que todos pudessem ver, através do nosso humilde e singelo viver, a vida de Cristo, a vida do Senhor resplandecendo através de nós. Ou seja, Ele nos colocou aqui para que nós tenhamos uma vida consagrada, uma vida escondida em Deus, para que todos saibam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje está reinando através dos seus filhos, através da sua igreja, através do seu povo que tem nascido de novo e que tem sido cheio do seu precioso Espírito Santo. Eu estou aqui com o livro Os Heróis da Bíblia e eu quero, neste ensejo, falar um pouquinho acerca de João Bunner. Com toda certeza, você talvez não conheça a história da sua vida, mas você conhece o livro O Peregrino. Fazem como que 3 séculos e 33 anos que este livro foi escrito. E com toda certeza você já leu, ou uma infinidade de pessoas, cristãs ou não cristãs, tem o conhecimento desse livro. John Bunner, na sua obra A Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, ele nos informa que os seus pais, apesar de viver em extrema pobreza, conseguiram lhe ensinar a ler e a escrever. E ele mesmo se intitulou a si mesmo, como Paulo, como o principal dos pecadores,
e que eu também me ponho como um deles, como o principal dos pecadores. E foi ouvindo a palavra de Deus que ele sentiu-se convicto de estar no caminho da perdição. Foi ouvindo a palavra que ele realmente entendeu que ele estava a caminho do inferno. E nós, através desse livro, Abundante Graça ao Principal dos Pecadores, nós podemos ver o quanto que ele lutou ali no tempo da sua conversão. Ele diz assim, vou usar as suas palavras: enquanto eu me sentia condenado às penas eternas, admirei-me de como o próximo se esforçava para ganhar bens terrestres, como se esperasse viver aqui eternamente. Se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, ele disse, como eu me sentiria rico, mesmo que não tivesse mais para comer, a não ser feijão. E aí, então, a gente entende que verdadeiramente riqueza não são medidas em real ou mesmo em dólares. Riqueza é quando você tem a certeza da salvação. Riqueza é quando o reino de Deus é entronizado na nossa alma. Isto é que é verdadeiramente riqueza. E ele continua dizendo, busquei ao Senhor, orando e chorando, do fundo da minha alma eu clamei. Ó Senhor, mostra-me, eu te rogo que me amas com o amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras, como que num eco. Eu te amo com amor eterno. E ele diz, deitei-me para dormir em paz e acordei no dia seguinte e a mesma paz ainda permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou, amei-te enquanto vivias no pecado, amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei para todo sempre. Que preciosa experiência com Deus. Isto é o que verdadeiramente faz a diferença. É você ter certeza de ter tido um encontro com Deus. E aqui nós podemos ver, através desse testemunho que ele está nos dando, que ele verdadeiramente obteve uma experiência. Ele disse, depois daquela experiência, eu gozei da paz. E no dia seguinte, a paz ainda permanecia na minha alma. E ele diz assim, certa manhã, enquanto eu estava ali em oração, porque eu pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, mas ele me deu esta palavra, a minha graça te basta. Com toda certeza, ele tinha uma experiência como a que Paulo teve. Em meio às suas tribulações, em meio às suas angústias, em meio às suas aflições, ele pôde receber do Senhor esta palavra, a minha graça te basta. E como isso é confortante,
e como isto verdadeiramente nos ajuda. Porque o que seria de nós se não fosse esta maravilhosa graça do Senhor? Com toda certeza, nós sucumbiríamos. É a graça do Senhor que nos vale em todos os momentos, em todos os transes pelos quais estamos predestinados a passar. Mas maior é a graça do Senhor, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E ele diz assim, o meu entendimento, ele foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado da casa, e me dirigisse estas palavras: a minha graça te basta. Como ele dirigiu a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua debilidade. É aí onde o meu poder estará manifestado. E ele diz, eu voltei para casa chorando, transbordando de gozo e humilhado até o pó. E ele continua, contudo, certo dia, enquanto eu estava andando no campo, a minha consciência me inquietava. E, de repente, estas palavras entraram na minha alma. A tua justiça está nos céus. E parecia que, com os olhos da alma, eu vi a Jesus Cristo, à destra de Deus, permanecendo ali como minha justiça. Vi, além disso, que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, nem o meu coração que a prejudica, porque a minha justiça é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E então foi nesta hora que as cadeias caíram das minhas pernas. Fiquei livre das angústias. As tentações perderam a força. O horror da severidade de Deus não mais me perturbava. Voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei nada na Bíblia, ou seja, esta frase, a tua graça, a tua justiça está nos céus, mas achei o qual nos foi dito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, e vi que a outra frase, apesar de não ter sido propriamente, em todos os sentidos, a mesma frase da Bíblia, mas, todavia, ela estava em perfeita harmonia com o que ele havia recebido. E ele diz mais assim, enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com poder, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Assim, fui levantado para as alturas e me encontrei nos braços da graça e da misericórdia de Deus. Antes, eu temia a morte, mas depois eu clamei, quero morrer. A morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Não se vive verdadeiramente antes de passar para a outra vida. Pensava eu,
Esta vida é apenas um sonho em comparação à outra, com toda certeza, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes. E foi nessa ocasião que as palavras herdeiro de Deus se tornaram tão cheias de sentidos que eu não posso explicar aqui neste mundo. Herdeiros de Deus. O próprio Deus é a porção dos santos. Isto vi e disso me admirei, contudo não posso contar o que vi. Cristo era um Cristo precioso na minha alma. Ou seja, ele passou a ser o tudo para mim. Ele era o meu gozo, ele era a minha paz, ele era o meu triunfo, a minha vitória em todos os sentidos. Cristo era tão grande que eu tive, depois dessa experiência que eu tive com ele, dificuldade em conter-me e de ficar quieto e de me deitar. Que experiência maravilhosa Deus concedeu a John Pooner, esse personagem de um destaque tão especial. Eu vou na próxima programação, porque essa, infelizmente, não me foi possível, transmitir tudo. Apenas transmitir a vocês esta experiência que transformou a sua vida e que fez dele o que fez. Este vaso tão rendido, esse instrumento que Deus usou tão tremendamente. E a prova disso é que depois da Bíblia Sagrada, o livro mais lido em todo o mundo é O Peregrino. Queridos, Deus vos abençoe e que esta maravilhosa graça do Senhor esteja tão abundante na sua vida, trabalhando no seu coração, a ponto de te convencer de que sem esta preciosa experiência com Deus, que nos transforma e que nos faz uma nova criatura para servirmos o verdadeiro propósito de Deus, que isto seja bem impactante aos vossos corações. Deus vos abençoe.